Iluminados, como estão vocês? Tudo certo? Café com Tarô Mago Rico, mais uma vez com vocês. Não vou deixar ninguém. Vem comigo, vem. Junte-se a nós, junte-se a esse time. Bom, damos continuidade hoje com signo e carta correspondente no tarô. Hoje vamos falar de Touro, signo Touro, carta o Hierofante. Bom, você que não é inscrito, por favor, inscreva-se, é muito importante para o canal, para o crescimento, para o engajamento, você sabe. E faça comentário, seja ele qual for. Espero que positivo, claro. E também gostaria de pedir para vocês compartilharem, tá, essa mensagem, caso vocês gostarem, é claro. Então, eis a carta Hierofante, signo Touro. Que bela imagem, né? Simbora, boa leitura. O Hierofante, palavras-chave: sabedoria, prática, conhecimento, divindade, orientação, progresso. Planeta ou signo associado, Touro, a inspiração. O pentagrama é o que se chama em Cabala o signo do microcosmo. Momento. Grazie. O Hierofante, também conhecido como sumo sacerdote ou papa, faz o gesto de ensinar com a mão direita e na mão esquerda ostenta o símbolo da cruz. Como a sumo sacerdotisa, cartão 2, é ladeado por 2 pilares, estacionado no limiar do céu e da terra. Ele é o intérprete da palavra de Deus. O número dele é 5, que simboliza a humanidade. Bonita carta, hein? Cabala Val, astrologia Touro, significado positivo. Está na hora de receber bons conselhos de alguém que você confia. O Hierofante geralmente revela uma figura de autoridade, como pai, professor ou outro mentor. Ele simboliza a sabedoria prática. Portanto, sua influência pode ajudá-lo a resolver um desafio de dimensão espiritual, para que possa indicar que você está prestes a embarcar em um novo curso de aprendizado que o aproximará do próximo da sua alma. O Hierofante também representa a educação e a busca do conhecimento. É também um símbolo para casamento e indica o desejo de manter o conforto das normas convencionais. Agora sim, momento. Toda a diferença. Obrigado. Agradecer a vocês e aos meus mentores espirituais. Muito obrigado. É também um símbolo para o casamento e indica o desejo de manter o conforto das normas convencionais. Ele representa o caminho esperado, entre aspas, na vida, e segue normas sociais. Talvez seja a hora de atacar por conta própria e descobrir seu próprio conjunto de regras. Significado negativo: a influência de uma pessoa opressora e idosa que o discute com conselhos não solicitados não deve ser enganada por alguém mais velho em anos, porque você assume que é mais sábio. As informações podem estar erradas e podem usar seu status para manipular você. Karma, aquele que se torna um fanático cego.
A sabedoria divina, lado positivo, fé, religião, identificação de grupo, conformidade, tradição, crenças, clarividência. Lado negativo, fanatismo, restrição, desafiando o status quo, estagnação, a inteligência, a autoridade, a vida universal. Eis uma primeira leitura. Convido a vocês a participarem desta segunda leitura, uma análise diferenciada. Um outro autor, certo? O Hierofante, A Educação do Herói. Hierofante era o nome dado aos sumos sacerdotes das escolas de mistérios. A palavra tem origem grega e significa aquele que ensina as coisas sagradas. Hieros, sagrado, fantes, ensinar. Em outros baralhos de tarô, a carta chama-se simplesmente o sumo sacerdote, ou, sobretudo em cartas mais antigas, o Papa. As duas chaves ao pé do trono se referem a Pedro, o primeiro Papa, a quem, segundo a tradição bíblica, Jesus disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Em virtude do poder dessas chaves, na crença popular, Pedro é considerado o porteiro do céu e as duas chaves são o principal símbolo do brasão dos papas. A coroa tríplice, as três cruzes na bainha do traje e a cruz tríplice do sumo sacerdote são símbolos da sua competência sobre os três planos: corpo, alma e mente, ou também céu, terra e inferno. Aqui estão as chaves. A coroa, a mão direita, a mão esquerda. Notem toda a simbologia da carta. Em contraste com as figuras apresentadas até aqui, nesta carta surgem pela primeira vez, além da enorme figura arquetípica principal, outros seres humanos. São os noviços, que estão em pé ou de joelhos ao pé do trono para receber as instruções do sumo sacerdote. Nesse tema, existe um paralelo com o despertar da consciência da criança. A criança é percepção consciente de outra pessoa, o olhar para os pais ou outros adultos que são encarados como grandes demais. É a hora em que a criança desperta aos poucos do sentimento inicial de unidade, de ligação com tudo e com cada um. Começa a dizer pela primeira vez eu e a reconhecer cada vez melhor a diferença, os limites entre ela mesma e os outros. Assim, na educação do herói, o hierofante corresponde à sua preparação para aquilo que ele terá de enfrentar mais tarde lá fora. Como é importante a educação, né? No mundo. A carta representa o período em que a consciência do herói se desenvolve, em que ele aprende a diferenciar o bem do mal. Ela representa também a confiança em Deus, que o herói necessitará durante sua jornada e que aumenta a partir da infância. O cerne do ensinamento, no entanto, está na mão do sumo sacerdote, dando a bênção. Os dedos esticados representam o mundo visível, o notório, enquanto os dois dedos dobrados representam o invisível, o oculto e o transcendental. No entanto, na mística dos números, o 5, a soma dos dedos, simboliza o sentido, o essencial, como se pode reconhecer facilmente na palavra quintessência, em latim, quint, 5, essentia, ser. Portanto, esse é o teor da mensagem. Somente quem dirige sua atenção para ambos consegue compreender o essencial, o sentido real. Quem só observar o exterior não encontrará a direção e o essencial, como tampouco os encontrará quem se voltar unicamente para o transcendental. É por isso que o herói precisa percorrer os dois mundos a fim de encontrar o essencial. O mundo exterior, consciente, que corresponde ao dia,
e o mundo interior, inconsciente, que corresponde à jornada pelo mar noturno. Os Nibelungos contam que Siegfried foi criado pelo anão Regin. Nos mitos gregos, respeita-se como grande professor e educador, principalmente o sábio centauro Quiron, que transmitiu a muitos heróis como Jasão, Asclépio, Aquiles e Hércules a sabedoria e as habilidades necessárias para seu caminho de vida. Como centauro, ele muitas vezes é representado segundo o signo de Sagitário, o qual, por sua vez, corresponde arquetipicamente ao sumo sacerdote. Palavra-chave para a carta: o Hierofante, arquétipo o santo. Tarefa: prestar atenção e respeitar o notório e o oculto, busca de sentido. Objetivo: a quintessência, encontrar o sentido, a direção. Risco: hipocrisia, presunção, pretensão de ser guru. Disposição íntima: ser levado pela confiança em Deus, experimentar coisas significativas. Aqui fechamos a nossa segunda leitura. Convido vocês a um terceiro modelo da mesma carta, arcano número 5, o arcano 5 do tarô, é o pentagrama flamejante, a estrela flamígera. O pentagrama representa o microcosmos homem. Do ponto de vista esotérico, vemos que há luta entre cérebro e o sexo. Se o sexo vence o cérebro, a estrela de 5 pontas, o homem, cai no abismo com os pés para cima e a cabeça para baixo. Converte-se o ser humano em entidade das trevas. Esta é a estrela invertida. Este é o macho caprino de Mendes. O macho caprino representa a magia negra. Uma figura humana com cabeça para baixo e os pés para cima representa naturalmente um demônio. Todo o poder mágico encontra-se na estrela de 5 pontas. Na estrela flamígera, acha-se resumida toda a ciência da gnose. Muitos bodhisattvas, almas humanas de mestres, caíram como a estrela de 5 pontas invertida, com o raio superior para baixo e os 2 raios inferiores para cima. Há que tomar consciência plena do que é um bodhisattva, a tríade superior de todo o espírito imortal, de todo o homem, está composta de Atman, Buddhi e Manas. Atman, o ser, chispa divina imortal, tem 2 almas, que em esoterismo chamam-se Buddhi e Manas. Buddhi, princípio básico, alma espiritual feminina, consciência superlativa do ser. Manas, alma humana masculina. O mestre em si mesmo é o ser, Atman, Buddhi e Manas. Quando um mestre vem ao mundo, precisa tomar corpo. Atman manda Manas e a sua alma humana e aparece vivendo no mundo físico. Esse é o que se chama Bodhisattva e realiza o que tenha que realizar. Ademais, pode-se colocar nele o Buddhi e faz o que tem que fazer. Atman Buddhi Manas Mundo. Assim temos o caso do mestre Jeová, que mandou o seu Bodhisattva ao Chile. Atualmente é um jovem que está fazendo tolices. O mestre só espera que seu Bodhisattva amadureça para entrar nele. Jeová é o regente da antiga lua. É um grande mestre que foi intencionalmente confundido com Javé, o chefe da loja negra, que tentou Jesus, oferecendo-lhe todos os tesouros desse mundo. Jesus respondeu: Satã, Satã, ao teu Deus não tentarás. Javé, por ser representado com a estrela de 5 pontas, com os pés para cima. Um Bodhisattva que se deixa cair converte-se em um mago negro. Se não se levanta, vem a uma encarnação mais dura, mais amarga, sofre espantosamente.
se ao final de várias encarnações, cada vez mais difíceis, não se levanta, é enviado aos mundos infernos, acusado de 3 delitos: 1. Ter assassinado o Buda. 2. Ter desonrado os deuses. 3. Diversos delitos de menor quantia. Madame Blavatsky explica bem o que é um Bodhisattva, mas seus seguidores não entenderam. Nessa época, a maior parte dos Bodhisattvas eram caídos e andam na vida em vida, de vida em vida. Precisamos ser humildes para atingir a sabedoria e depois ser mais humildes. Os Bodhisattvas caem pelo sexo e levantam-se pelo sexo. O sexo é a pedra filosofal. Seria impossível decapitar a Medusa, o Satã que levamos dentro, sem o tesouro precioso da pedra filosofal. Recordem que a Medusa é a donzela do mal, o eu psicológico, cuja cabeça está coberta de sibilantes víboras. Disse em Ciência Oculta que a união do mercúrio filosófico com o enxofre filosófico dá por resultado a santa pedra filosofal. O ensêmenes é o mercúrio, o enxofre é o fogo sagrado do amor. Apolo e Diana, homem e mulher, devem trabalhar na magna obra, decapitando a Medusa, vencendo a serpente tentadora, matando o leão de Nemeia, tirando do Tártaro o cão infernal, o cão Cérbero. Devem trabalhar na grande obra realizando os 12 trabalhos de Hércules. Hércules, o Cristo cósmico, filho de Júpiter, Iopíter e de Alcmena, realizou os 12 trabalhos. Primeiro, captura e morte do leão de Nemeia, a força dos instintos e paixões incontrolados que tudo devasta e devora. 2. Destruição da Hidra de Lerna, os defeitos psicológicos no subconsciente. 3. Captura da serva Serenita e do javali de Erimanto, as baixas paixões animais. 4. Limpeza dos estábulos de Álgias, fundos subconscientes submergidos. 5. Matar a flechadas os pássaros do lago Estínfalo, agregados psíquicos de bruxaria das profundidades inconscientes. 6. Captura do touro de Creta, impulsos sexuais passionais e reflexivos, elementos infra-humanos. 7. Captura de éguas e Diomedes, elementos passionais infra-humanos, profundamente submergidos em nossos próprios abismos inconscientes. 8. Eliminar o ladrão Caco, o mau ladrão que saqueia o centro sexual para satisfazer suas animalescas paixões. 9. Conquista do cinto de Hipólita, aspecto psíquico feminino de nossa própria natureza interior. 10. Conquista do rebanho de Gerião, está relacionado com o desprendimento. 11. Roubo das maçãs dos jardins das Hespérides, a árvore da ciência do bem e do mal. 12. Tirar de seu domínio plutônico o cão Tricípite, o cão guia o instinto sexual. Hércules, o instrutor do mundo, cada vez tem que realizar o mesmo, um trabalho de pacificação completa. O Cristo cósmico pratica o que prega. Desde pequeno, vêm as serpentes tenebrosas do mal para atacá-lo, a perseguição de Herodes, etc. O Cristo cósmico não exige senão o que ele mesmo pratica. É o mestre de todos os mestres, realiza seus trabalhos de purificação e dissolução do eu, do ego. Fala-se da mitologia dos esforços dos informantes, tratando de levar a pedra ao cume. A tal pedra volta a cair, isso é, fala-se do esforço dos estudantes que derramam o ens seminis. O arcano 5 é a lei. Este arcano representa o karma do iniciado. Devemos saber que o karma, em última síntese, serve para viver em carne e osso o drama da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que as pessoas entendam
O que é a palavra sânscrita karma? Amigos meus, existe uma lei que se chama karma. Não é demais asseverar que tal palavra significa em si mesma lei de ação e consequência. Obviamente, não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. A lei da balança, a lei terrível do karma, governa todo o criado. Toda causa se converte em efeito e todo efeito se transforma em causa. Vocês devem compreender o que é a lei da compensação. Tudo que se faz há que pagar, pois não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. A nós foi dada liberdade, livre-arbítrio, e podemos fazer o que quisermos, mas é claro que temos que responder perante Deus por todos os nossos atos. Qualquer ato de nossa vida, bom ou mal, tem suas consequências. A lei de ação e consequência governa o curso de nossas variadas existências e cada dia é o resultado da anterior. Compreender integralmente as bases e o modus operandi da lei do karma é indispensável para orientar o navio de nossa vida de forma positiva e edificante através das diversas escalas da vida. Karma é a lei da compensação, não de vingança. Há quem confunda esta lei cósmica com o determinismo e ainda com o fatalismo, ao achar que tudo o que ocorre ao homem na vida está determinado inexoravelmente de antemão. É verdade que os atos do homem são determinados pela herança, a educação e o meio, mas também é verdade que o homem tem livre-arbítrio e pode modificar seus atos, educar seu caráter, formar hábitos superiores, combater debilidades, fortalecer virtudes, etc. O karma é um medicamento que nos é aplicado para o nosso próprio bem. Infelizmente, as pessoas, em vez de se inclinarem reverentes perante o eterno Deus vivente, protestam, blasfemam, justificam a si mesmos, desculpam-se totalmente e lavam as mãos como Pilatos. Com tais protestos, não se modifica o karma. Ao contrário, ele se torna mais duro e severo. Quando alguém vem a esse mundo, traz seu próprio destino. Uns nascem com colchão de plumas e outros na desgraça. Sem nossa passada existência, matamos, agora nos matam. Se ferimos, agora nos ferem. Se roubamos, agora nos roubam. E com a vara e com os outros medimos, seremos medidos. Reclamamos fidelidade do cônjuge, quando nós mesmos fomos adúlteros nesta ou em vidas precedentes. Pedimos amor quando fomos desapiedados e cruéis. Solicitamos compreensão quando nunca soubemos compreender a ninguém, quando jamais aprendemos a ver o ponto de vista alheio. Almejamos ditas imensas, quando fomos sempre a origem de muitos infortúnios. Queríamos nascer em um lar muito formoso e com muitas comodidades, quando não soubemos, em passadas existências, oferecer aos nossos filhos lar e beleza. Protestamos contra os insultadores, quando sempre insultamos a todos os que nos rodeiam. Queremos que nossos filhos nos obedeçam, quando jamais soubemos obedecer nossos pais. Aborrecemo-nos terrivelmente a calúnia, quando nós sempre fomos caluniadores e enchemos o mundo de dor. Incomoda-nos a fofoca, não queremos que ninguém murmure sobre nós. No entanto, sempre andamos em fofocas e intrigas, falando mal do próximo, mortificando a vida dos demais. Isso é, sempre reclamamos do que não foi nos dado. Em todas as nossas vidas anteriores fomos malvados e merecemos o pior, mas nós supomos que se nos deve dar o melhor.
Felizmente, meus caros amigos, a justiça e a misericórdia são as duas colunas torais da fraternidade universal branca. São essas colunas apresentadas, uma à direita e outra à esquerda. A justiça sem misericórdia é tirania. A misericórdia sem justiça é tolerância. Complacência com o delito. O karma é negociável. E isto é algo que pode surpreender muitíssimos seguidores de diversas escolas ortodoxas. Certamente alguns pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas tornaram-se demasiado pessimistas em relação à lei de ação e consequência. Supõem equivocadamente que esta se desenvolve de forma mecânica, automática e cruel. Os eruditos acham que não é possível alterar tal lei. Os eruditos acham que não é possível alterar tal lei. Lamento muito, sinceramente, por ter que dissentir dessa forma de pensar. Se a lei de ação e consequência, se o nêmesis da existência não fosse negociável, então onde ficaria a misericórdia divina? Francamente, eu não posso aceitar crueldade na divindade. O real, aquele que é todo perfeição, isso que tem diversos nomes como Tao, Aum, Inri, Sein, Alá, Brahma, Deus, ou melhor dito, deuses, etc, 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 de modos algum poderia ser algo sem misericórdia, cruel, tirânico, etc. Por tudo isso, repito de forma enfática que o karma é negociável. É possível modificar o nosso próprio destino, porque quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Modificando causa, modifica-se o efeito. Ao leão da lei, combate-se com a balança. Se um prato da balança colocamos nossas boas obras e no outro colocamos as más, ambos os pratos pesarão igual ou haverá algum desequilíbrio. Se o prato das más ações pesa mais, devemos pôr boas obras no prato das boas ações com o propósito de inclinar a balança a nosso favor. Assim cancelamos karma. Façam boas ações para que pagueis vossas dívidas. Recordem que não somente se paga com dor, também se pode pagar fazendo bem. Agora compreenderão vocês, meus bons amigos, quão maravilhoso que é fazer o bem. Não há dúvida de que é reto pensar, o reto sentir e o reto atuar são o melhor dos negócios. Nunca devemos protestar contra o karma. O importante é saber negociar. Infelizmente, o único que corre as pessoas quando se acham em uma grande amargura é lavar as mãos como Pilatos. Dizem que não fizeram nada de mal, que não são culpados, que são almas justas, etc, etc, etc. Eu digo aos que estão na miséria que revisem a sua conduta, que julguem a si mesmos, que se sentem, ainda que seja por um instante, no banco dos réus, que, após uma análise sumária de si mesmos, modifiquem a sua conduta. Se esses que se acham sem trabalho se tornassem castos, infinitamente caritativos, gentis, 100% atenciosos, é óbvio que alterariam radicalmente a causa de sua desgraça, modificando-se em consequência o efeito. Não é possível alterar um efeito se antes não se modificou radicalmente a causa que o produziu, pois, como já dissemos, não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Deve-se trabalhar sempre desinteressadamente com infinito amor pela humanidade. Assim alteramos aquelas más causas que originaram os maus efeitos. Não há dúvida de que a miséria tem suas causas nas bebedeiras, na asquerosa luxúria, na violência, nos adultérios, no desperdício e na avareza, etc, etc. Querem curar?
curem a outros. Alguns de seus parentes estão no cárcere, trabalhem pela liberdade de outros. Vocês têm fome? Compartilhem o pão com os que estão pior que vocês, etc. Muitas pessoas que sofrem lembram-se somente de suas amarguras, desejando remediá-las, mas não se lembram dos sofrimentos alheios, nem remotamente pensam em remediar as necessidades do próximo. Este estado egoísta de sua existência não serve para nada. Assim, o único que conseguem realmente é agravar os seus sofrimentos. Se tais pessoas pensassem nas demais, em servir aos seus semelhantes, em dar de comer ao faminto, em dar de beber ao sedento, em vestir ao desnudo, em ensinar ao que não sabe, etc., é claro que não colocariam boas ações no prato da balança cósmica para incliná-la a seu favor. Assim, alterariam o seu destino e sua sorte viria a seu favor, isto é, ficariam remediadas todas as suas necessidades. Mas, se as pessoas são muito egoístas, e é por isso que sofrem, ninguém se lembra de Deus nem de seus semelhantes, exceto quando estão no desespero. E isso é algo que todo mundo pode comprovar por si mesmo, assim é a humanidade. Infelizmente, meus queridos amigos, este ego que cada um leva dentro faz exatamente o contrário do que estamos dizendo aqui. Por tal motivo, considero urgente, inadiável, impostergável reduzir mim mesmo à poeira cósmica. Pensemos por um momento nas multidões humanoides que povoam a face da Terra, sofrem o indizível, vítimas de seus próprios erros. Sem o ego, não teriam esses erros, nem tampouco sofreriam as consequências dos mesmos. O único que se requer para ter direito à verdadeira felicidade é, antes de mais nada, não ter ego. Certamente, quando não existem dentro de nós os agregados psíquicos, os elementos desumanos que nos tornam tão horríveis e malvados, não há karma por pagar e o resultado é a felicidade. É bom saber também que, quando eliminamos radicalmente o ego, a possibilidade de delinquir fica aniquilada e, em consequência, o karma pode ser perdoado. A lei do karma, a lei da balança cósmica, não é uma lei cega. Pode-se também solicitar créditos aos mestres do karma, e isso é algo que muitos ignoram. No entanto, é urgente saber que todo crédito deve ser pago com boas obras, e, se não paga, então a lei o cobra com suprema dor. Precisamos fazer-nos conscientes de nosso próprio karma. E isso só é possível mediante o estado de alerta novidade. Todo o efeito da vida, todo acontecimento tem sua causa em uma vida anterior, mas precisamos nos fazer conscientes disso. Todo momento de alegria ou de dor deve ser estudado em meditação, com mente quieta em profundo silêncio. O resultado vem a ser a experimentação do próprio acontecimento em sua vida anterior. Então, tomamos consciência da causa do fato, seja este agradável ou desagradável. Quem desperta a consciência pode viajar com seus corpos internos, fora do corpo físico, com plena vontade consciente, e estudar no templo de Anubis e de seus 42 juízes seu próprio livro do destino. O chefe dos sacerdotes do Tribunal do Karma é o grande mestre Anubis, o Templo de Anubis. O supremo regente do Karma encontra-se no mundo molecular, chamado por muitas pessoas de mundo astral. Nesse tribunal reina apenas o terror de amor e justiça. Existe nele um livro com o débito e crédito de cada homem.
no qual se anota minuciosamente o diário de suas boas e más ações. As boas são representadas por raras moedas que os mestres acumulam em benefício dos homens e mulheres que as executam. Nesse tribunal existem também advogados defensores, mas tudo se paga, nada se consegue de presente. Aquele que tem boas obras paga e sai ileso nos negócios. Os créditos solicitados são pagos com trabalhos desinteressados e inspirados em amor pelos que sofrem. Os mestres do karma são juízes da consciência que vivem em estado de jinas. Temos que fazer constantemente boas obras para que tenhamos o que pagar nossas dívidas desta vida e de vidas passadas. Todos os atos do homem estão regidos por leis, umas superiores, outras inferiores. No amor resume-se todas as leis superiores. Um ato de amor anula atos pretéritos inspirados em leis inferiores. Por isso, falando do amor, diz o mestre Paulo: o amor é sofredor, é benigno, não inveja, não trata com levianidade, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando oficiam como juízes, os mestres do karma usam a máscara sagrada em forma de cabeça de chacal ou lobo emplumado, e com ela apresentam-se aos iniciados nos mundos internos. Essa é a crueldade da lei do amor. Negociar com os senhores da lei é possível através da mediação. Orem, meditem e concentrem-se em Anubis, o regente mais exaltado da boa lei. Para o indigno, todas as portas estão fechadas, menos uma, a do arrependimento. Pedi e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. Síntese. Não somente se paga karma pelo mal que se faz, mas pelo bem que se deixa de fazer, podendo fazê-lo. Cada má ação é uma promissória que assinamos para pagar na vida subsequente. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Que ninguém engane a si mesmo, o que o homem semear, isso colherá, e suas obras o seguirão. Os senhores do karma, nos tribunais da justiça objetiva, julgam as almas pelas obras, pelos fatos concretos, claros e definidos, e não por boas intenções. Os resultados são sempre os que falam. De nada serve ter boas intenções se os fatos são desastrosos. Durante os processos esotéricos iniciáticos do fogo, tive de compreender de forma plena os seguintes postulados. Ao leão da lei, combate-se com a balança. Quem tem capital com que pagar, paga e sai bem nos negócios. Quem não tem com que pagar, deve pagar com dor. Faça boas obras para que pagues tuas dívidas. Uau, longo, mas necessário. Queridos, agradeço a todos vocês que disponibilizaram seu tempo para esse conhecimento, esse aprendizado, enriquecendo sua vida, e tenham dias maravilhosos, plenos de vitória, tá bom? É o meu desejo para vocês. Namastê, gratidão. Vejo vocês na próxima.